Buenas tardes a todos. Yo soy Samuel Guarnieri Granero. Soy director de la CEPEM de la Universidad del Pacífico en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Paraguay. Estoy en el cuarto curso de la carrera de medicina y a nosotros tocó el tema del estudio del corazón como bomba volume por minuto. Bueno, gasto cardíaco, retorno venoso y su regulación. ¿Qué es gasto cardíaco? ¿Cómo podríamos definir el gasto cardíaco? El libro Guyton nos explica que el gasto cardíaco es la cantidad de la sangre bombeada por el corazón hacia la aorta por minuto. También nos habla que es la cantidad de sangre que fluye por la circulación, llevando la sustancia hacia los tejidos. Es quizás el factor más importante de la circulación que tendremos que considerar al respecto. Retorno venoso. ¿Qué es el retorno venoso? El retorno venoso es toda la cantidad de sangre que fluye de las venas hacia la aurícula derecha por minuto. Y tendremos que sempre recordar que el gasto cardíaco y retorno venoso sempre deben ser iguales entre sí. Valores normales del gasto cardíaco en reposo y durante la actividad. Bueno, el gasto cardíaco tendremos que sempre recordar que vai a variar dependendo da atividade do corpo. Se estás em repouso, é 1. Se estamos fazendo uma atividade, aumenta o gasto cardíaco. Se estamos com alguma patologia, dependendo de qual, se aumenta o metabolismo, se diminui o metabolismo do corpo, vai aumentar ou vai diminuir o gasto cardíaco. Então, o gasto cardíaco não se pode falar que é solo sempre tal quantidade. Não, ele varia. Como por exemplo, acá nos habla que afeta diretamente com os fatores como o metabolismo corporal, com o exercício, com a idade, com o tamanho do corpo e outros fatores. Em varones jóvenes e sanos em repouso, é em promédio de 5 a 6 litros por minuto el gasto cardíaco. Em las mulheres, um pouquitito a menos, 10 a 20% a menos, levando quase 5 litros, como 4 litros e 900 ml. Em adulto, tendremos sempre que considerar o fator da idade. Por quê? Porque a atividade corporal vai estar diminuída e é quase exatamente 5 litros por minuto em adulto. Índice cardíaco. Sempre quando hablamos de índice cardíaco, tendremos que recordar, tendremos que lembrar que estás hablando de la superfície corporal. Estás hablando del gasto cardíaco por metro quadrado de superfície corporal. Então, assim, ele aumenta quando aumentamos a superfície corporal e ele diminui também quando diminuímos nossa superfície corporal. Uma pessoa de 70 kg, que é uma pessoa anatomicamente ideal, de 1,70 m, com uma superfície corporal de 1,70 m, tem aproximadamente 3 litros por minuto por metro quadrado, ou seja, esta pessoa vai ter aproximadamente 5 litros e meio hasta 6 litros por metro, hasta 6 litros de sangre por minuto. Efecto de la idade sobre o gasto cardíaco. Bueno, como já hablamos que o gasto cardíaco está relacionado com a superfície corporal, todos nós sabemos que conforme iremos aumentando nossa idade, como por exemplo um ancianito de 80 anos, tem uma superfície corporal diminuída devido à atrofia muscular e
disminuição também do metabolismo basal, então vai a disminuir o índice cardíaco. É isto que nos habla este gráfico em relação ao índice cardíaco e a idade. Uma pessoa, por exemplo, um jovencito de 10 anos, tem uma superfície corporal, tem um índice cardíaco litros por minuto por metro quadrado, mais de 4, e um ancianito, por exemplo, de mais de 80 anos, tem 2.4, 2.3 do índice cardíaco. Controle do gasto cardíaco por el retorno venoso, papel de mecanismo de Frankenstein. La ley de Frankenstein sempre tendremos que recordar que nos habla que o coração deve bombear toda a sangre que lhe liga. Um fator que teremos que é muito importante para o controle do gasto cardíaco é o aumento da frequência cardíaca produzida por la distensão do coração. Quando a sangre liga a la aurícula esquerda, a la aurícula direita, perdão, essa câmara vai se distender. Quando esta câmara se distende, vai levar uma pressão ao nódulo sinusal. Esta pressão, essa distensão ao nódulo sinusal, que é o marca-passo do coração, vai fazer que aumente a frequência cardíaca de 10 a 15%. Além, aunque com essa distensão do nódulo sinusal, também há uma distensão da aurícula direita que vai iniciar um reflexo que poderemos chamar o reflexo de Bain-Brinde. Este reflexo que vai levar a informação hacia o centro vasomotor que a aurícula, que o nódulo sinusal, que a aurícula direita está distendida, está necessitando de mais força, está necessitando que aumente sua frequência cardíaca. Então, o centro vasomotor vai a mandar resposta, vai a mandar a informação para o coração através do sistema simpático para incrementar a frequência cardíaca. Acá estás falando do gasto cardíaco em relação com a soma de los fluxos sanguíneos em todos os tecidos. O metabolismo tisular regula a maior parte do fluxo sanguíneo. Ou seja, acá, por exemplo, teremos uma relação, por exemplo, de 14% do gasto cardíaco vai para o encéfalo, 4% para o coração, 27% para a região esplástica, 22% para os riñones, 15% para o músculo inativo e 18% para a pele e outros tecidos. Pero que nos habla acá é que não é sempre exatamente iguais. Por exemplo, se nós outros estamos acabamos de desayunar, o sistema gastrointestinal vai necessitar mais quantidade de sangue, pois estás ativo, estás necessitando de mais oxígeno para trabalhar o metabolismo da substância, absorção e etc. Então, o fluxo sanguíneo de esta região vai aumentar. Por isso que nós outros, quando acabamos de desayunar, sentimos muito sueño, verdade? Gasto cardíaco a largo prazo varia de forma inversa com a resistência periférica total quando não há cambios em la pressão arterial. Que nos habla? Acá tendremos um gráfico que nos dá uma relação da pressão arterial ou gasto cardíaco em relação à resistência periférica total. Se nós outros, por exemplo, acá tem várias patologias, por exemplo, o hipertireoidismo, o hipotireoidismo. Por exemplo, em el hipertireoidismo, que se passa com o hipertireoidismo?
el metabolismo de nuestro cuerpo va a estar aumentado. Com este aumento del metabolismo vai ser que a pressão arterial ou o gasto cardíaco vai estar aumentado e a resistência periférica total vai estar diminuída. É isto que nos habla a lei de Ohm, que gasto cardíaco igual pressão arterial sobre a resistência periférica total. Ou seja, se nós aumentamos a resistência periférica total, o gasto cardíaco vai estar diminuído. São inversamente proporcionados. Assim como, por exemplo, observamos no hipotireoidismo. O hipotireoidismo, o metabolismo de nosso corpo vai estar diminuído. Então, a pressão arterial, o gasto cardíaco vai estar diminuído e a resistência periférica total vai estar aumentada para fazer o efeito de compensação. Limite para o gasto cardíaco. Bueno, todos nós sabemos que o coração vai sempre estar compensando todos os fatores que estão. Se liga muito sangue, o coração aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de contração para fazer a expulsão de toda a sangue. Se nós estamos com pouco sangue, o coração também hace que aumenta diminui a frequência cardíaca e assim sucessivamente. Então, pero tem limite para todo esse trabalho do gasto cardíaco. Pero quando é este limite? O coração normal, funcionando sem nenhum excesso de estimulação nervosa, pode bombear uma quantidade de retorno venoso aproximadamente 2,5 vezes lo normal fisiologicamente. Então, o coração pode bombear de 5 a 6 litros, por exemplo, por minuto, pode bombear fisiologicamente hasta 13 litros por minuto. Este é o limite para o gasto cardíaco, 13 litros por minuto. Bueno, coração hiperefectivo e coração hipoefectivo. Acá tendremos uma raya verde normal, onde está representando o gasto cardíaco de 13 litros, por exemplo, onde acabamos de falar de 13 litros por minuto, por exemplo. Quando ultrapassa este limite para o gasto cardíaco, quando ultrapassa esse limite, o coração se queda mais, se chama hipereficaz. E qual a resposta que vai actuar em el coração hipereficaz? Bueno, em la relação del coração hipereficaz vai estar incluindo dois fatores, que são, primeiro, o fator de la estimulação nervosa, que é a estimulação do sistema simpático e parasimpático, onde vai aumentar a frequência cardíaca e vai aumentar a força de contração. E a hipertrofia do miocárdio, onde vai fazer com que aumenta a massa do músculo cardíaco para assim aumentar a força de contração para o coração ser eficaz. Isto acontece muito em los corridistas de maratones. E o coração hipoeficaz, onde funciona muito menos, acá vai incluir as patologias como o hipotireoidismo, como também o infarto agudo do miocárdio, por exemplo, que vai estar um coração ineficaz, um coração que não tem a capacidade de fazer o gasto cardíaco nem acelerar o fisiológico. Retorno venoso. Que é o retorno venoso que nós já hablamos, que é toda a quantidade de sangre que llega hacia a aurícula direita. Em el retorno venoso, tendremos 3 fatores que afetam diretamente o retorno venoso ao coração. Primeiro deles, vamos falar da pressão auricular direita. Ou seja, a pressão da aurícula direita, fisiologicamente, é de 0 milímetros de mercúrio.
Ou seja, se eu aumento a frequência cardíaca, como por exemplo, se eu aumento hasta 7 milímetros de mercúrio, e a pressão de lenado, da circulação sistêmica, ou seja, a pressão de toda a circulação dos vasos sistêmicos é de 7 milímetros de mercúrio, qual não vai ter diferença. Então, o retorno venoso vai ser zero. Então, a pressão da aurícula direita tem muita influência sobre o retorno venoso. O segundo fator é o grado de llenado da circulação sistêmica, que força a sangre sistêmica hacia o coração. Como eu já falei, a pressão de llenado da circulação sistêmica é de 7 milímetros de mercúrio, fisiologicamente. Então, ou seja, tem que ter esta pressão diferente da aurícula direita, que é zero, para assim conseguir a sangre vencer a gravidade e chegar hacia a aurícula direita. E a resistência ao fluxo de sangre entre os vasos periféricos e a aurícula direita. Temos que analisar acá a vasodilatação, a vasoconstrição, se aumenta a resistência, se diminui a resistência, e assim se vai ligar mais sangue ou menos sangue à aurícula direita. Acá teremos uma formulita para nós outros entender melhor, que está diretamente proporcional à pressão média de lenado sistêmico e à pressão da aurícula direita. Ou seja, se eu aumento a pressão da aurícula direita, o retorno venoso vai a diminuir. E assim sucessivamente com os outros fatores. Acá teremos no gráfico que nos habla del gasto cardíaco, de la disminuição e elevação del gasto cardíaco em algumas patologias, que não convém nos outros a explicar agora essas patologias, pero temos que saber que tem muitas patologias que têm muita influência sobre o gasto cardíaco, como por exemplo no beriberi, no hipertireoidismo, na anemia, que vai estar aumentado o gasto cardíaco, e os que diminuem o gasto cardíaco, diminuindo assim o índice cardíaco, como o choque leve, a valvulopatia, como a hipertensão e etc. Efeito do aumento do volume de sangue sobre o gasto cardíaco. Um aumento súbito do volume de sangue, em torno de 20%, aumenta o gasto cardíaco de 2,5 a 3 vezes com respeito ao normal. Ou seja, se eu aumento a quantidade de sangue, eu vou aumentar o gasto cardíaco até 3 vezes com respeito ao normal. E acá também nos habla de vários fatores compensadores imediatamente sobre o gasto cardíaco. Por exemplo, irá aumentar a pressão capilar, em forma que o líquido começa a transudar. Ou seja, se eu aumento o gasto cardíaco, que vai a ser? Eu aumentando o gasto cardíaco, aumenta a pressão capilar, de forma que o líquido começa a transudar desde os capilares hacia os tecidos, com lo que o volume de la sangre vuelve a la normalidade. Então, vai acumular líquido em los tejidos, porque a quantidade de sangue aumentou. Então, o sangue tem que ir a algum lugar e vai aumentar a pressão capilar, a pressão de las proteínas colloidosmóticas, etc. E assim vai levar, por exemplo, transudado. Aumento da pressão venosa, que provoca uma distensão contínua e gradual das veias por um mecanismo que se conhece como estresse-relaxação, provocando a distensão dos reservórios de sangue venosa, como o hígado, o baço, e reduzindo essas formas de pressão de llenado sistêmico. Ou seja, se eu aumento a pressão das venas, vai provocar uma distensão contínua e gradual das venas, com um mecanismo que se vai chamar estresse de relaxação, e vai assim llenar os reservórios de la sangre venosa, que é o hígado, o baço, ou seja, vai estar aumentado de tamanho. E o excesso do fluxo de sangue através dos tecidos periféricos
provoca el incremento autorregulador de la resistência vascular periférica, com lo que aumenta a resistência ao retorno venoso. Ou seja, eu vou aumentar a resistência vascular periférica, aumentando assim a resistência ao retorno venoso também. E assim chegamos ao final de esta charla. Então, quero agradecer muitíssimo a subdiretora, a Renata Bucioli, em la qual estás me ajudando muitíssimo em la direção. E muitas graças a todos que têm assistido esta charla. Espero que tenham entendido e espero que eu tenha ajudado em muitas dúvidas que tendria. Muitas graças a todos.